Um abraço para você que acompanha o Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Tô ao lado do Lucas Barbosa para a gente falar muita coisa do Cruzeirão mais lindo do mundo. Tudo bem, Luquinhas? Tudo bem, Pansieri, tudo bem. Mais uma vez um prazer estar ao seu lado e falando para os nossos espectadores acompanhando o Pacotão. Tamo de volta, né? Estamos de volta, você tava de banco de horas, eu também tava. Aquela descansada, né? Fui na terra do Papai Noel. Como é que foi lá? Natal. Nossa, piada Torcida ruim. cruzeirense grande? O pessoal vai brigar comigo, vai falar que a piada é ruim. Muito torcedor do Cruzeiro, viu? Lá tem a Natalzeiros, né? Lá em Natal. Muito torcedor do Cruzeiro também que tava de férias, foi bem legal. Turma que acompanha o nosso trabalho. Tive lá no Pacotão. Agora tem o Lucas. Falaram que você é meu filho, é brincadeira. É brincadeira. Aí, isso, gente. Mas pode falar que eu sou primo, que eu sou até um irmão mais novo, filho mas é foda. filho é brincadeira. Não, aí você tá de brincadeira. Aí eu falei, eu tenho que parar realmente. Vamos lá então, deixa de onda, deixa de conversa, vamos falar aqui no Pacotão, em nome de Banco Mercantil, a nossa tecnologia se adapta a você. O recado de hoje do Banco Mercantil no nosso Pacotão de Notícias. Para falar desse time do Cruzeiro que está se preparando para o clássico contra o Atlético. Jogo quinta, às 7h30 da noite, contra o Atlético, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo, 2-0, tem a vantagem, né, um gol de diferença. 2 gols para o Atlético, vai para os pênaltis, é uma vantagem importante, mas tenho certeza, Luquinhas, que o Cruzeiro não vai jogar com essa vantagem debaixo do braço. Exatamente, não dá pra jogar de salto alto, porque, como você bem disse na redação, o Cruzeiro venceu o primeiro round. Exatamente. Mas a luta continua, venceu a batalha, mas a guerra continua. O Cruzeiro que precisa manter o foco que teve no primeiro jogo e o foco que vem mantendo durante toda a temporada, né, sob o comando do Leonardo Jardim, para sair do Mineirão com a classificação e, se possível, também com mais uma vitória, até porque é um estilo de jogo que pode encaixar muito bem para o Cruzeiro, Pansieri, porque o Atlético naturalmente vai ter que se lançar ao ataque. Tem agora no Sampaoli uma referência, né, disso, é um técnico que não tem medo de jogar para frente. Por outro lado, ele cria bastante, mas por outro lado, o time dele costuma ficar bastante exposto, então isso pode ser uma situação favorável ao Cruzeiro, que tem, mais uma vez, como a gente disse, que manter o foco e buscar esse resultado para conseguir a classificação, a próxima fase. Olha só, é interessante você falar isso porque o próprio Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a vitória diante do São Paulo, ele disse que seria difícil para o Cruzeiro em relação a isso. Por quê? Porque o Atlético tinha uma forma de jogo. Sim. Independentemente do Cuca mexer as peças ou mexer na parte tática, já era uma forma. Então agora, até concordo muito com o que disse o Edu Panzi, que não sou eu, muita gente acha que sou. Não, eu sou o Pansieri, que carinhosamente me chamam de Pansi. O Edu Panzi é outra pessoa. Né? E o Edu Panzi falou na turma do bate-bola uma coisa que me chamou a atenção. O Cruzeiro tem esse departamento de análise, né, para fazer realmente esses levantamentos. Quando, por exemplo, o Atlético precisou fazer resultado com o Jorge Sampaoli, ou ele em outros clubes ou em outros times, qual tática que ele usou na época. Então tudo isso vai no trabalho, né, de um jogo desse. Porque, querendo ou não, é uma incógnita, né, do que vem pela frente. Então o Panzi realmente disse que o Cruzeiro vai precisar se preparar para jogar contra várias formas do Atlético. Vai ter que realmente chegar muito preparado, estudar o Atlético de um jeito, estudar de outro, porque não sabe o que vem pela frente, não dá para ter uma noção, né? E aí o Cruzeiro vai utilizar então aquela forma de trabalho que é fazer o treino desta quarta seguido de concentração. Sim. Então essa vai ser a forma de trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro treinou na terça-feira, então nessa terça-feira treinou na parte da manhã. E para o trabalho desta quarta-feira tem um reforço importante, que é do Fabrício Bruno. O jogador está com a seleção, mas ele chega no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, pega o jatinho do Pedrinho, né, do Pedro Lourenço, e vem para Belo Horizonte descansar. E, obviamente, o Lucas, eu tenho certeza, ele não vai fazer o treino igual os outros jogadores, vai fazer um treino diferenciado, de recuperação. Exato, até porque vem de uma viagem desgastante, para Bolívia não é fácil, é um jogador que veio em confiança, né, com o Carlo Ancelotti, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade. E acho que nesse momento realmente o mais importante é se recuperar, né? Recuperar a parte física, recuperar a parte mental também.
porque a sequência é dura, né? E ainda mais para ele e o Caio Jorge, que não tiveram aquelas folgas que os jogadores tiveram por conta da seleção. Então é importante ele chegar na ponta dos cascos, como a gente costuma dizer, para esse jogo contra o Atlético. O Fabrício Bruno, que está firme para esse jogo contra o Atlético, para fazer a defesa ali com o Vidalba. Sim. Né? Isso aí tá certo. Vai ser realmente a linha ali dos zagueiros do Cruzeiro. E a defesa que é o grande ponto forte do Cruzeiro nessa Copa do Brasil, né? O time ainda não tomou gol na Copa do Brasil. 5 jogos, né, que o Cruzeiro fez na competição, nenhum deles foi vazado. Então, se manter essa escrita, né? Se mantiver essa escrita, se o Cruzeiro conservar esse padrão, se classifica. Porque não tomando gol já avança a Copa do Brasil a semifinal. Mesmo, talvez, não marcando. Um 0-0, quem sabe? Aí você falou de Caio Jorge, daqui a pouco a gente vai falar do Caio Jorge também, mas vamos falar sobre o Matheus Pereira e o Wanderson, né? Esses dois atletas, eles têm tudo para que possam atuar contra o Atlético. O Cruzeiro não está divulgando aquele balanço que ele faz dos treinos, do que vem acontecendo na toca, mas essa informação que eles participaram da atividade, por exemplo, de domingo, e se não teve novidades, porque esses atletas vêm treinando, né? Eles vêm participando dos treinos. E faz parte também de um jogo dessa magnitude fazer esse mistério, né? Sim. Até confundir o adversário, um adversário que já vem confundindo o Cruzeiro justamente pela troca de técnico. Então o Cruzeiro também é importante fazer esse papel do outro lado. Conversando com uma pessoa importante, uma pessoa ligada ao jogador, no caso do Matheus Pereira, na verdade, ligado até aos dois jogadores. No dia que saiu aquela situação do Matheus, daquele comunicado sobre o incômodo na panturrilha, já me tranquilizou. Olha, acho que não é nada grave, não é nada sério, nada que o tire da partida contra o Atlético. Então, acho que esses dois nomes dá para manter a confiança que vão estar em campo. E aí a questão do Caio Jorge. O Caio Jorge vem fazendo trabalho de manhã, de tarde e de noite. Né? De manhã, de tarde na Toca da Raposa, de noite em casa. Por quê? Porque ele quer jogar. Sim. Teve uma lesão muscular, não é uma das maiores lesões que tem, não é das lesões, vamos usar até um linguajar dos médicos do futebol, né, Luquinhas, não é uma lesão tão importante, mas é uma lesão. Então precisa ser tratada com o departamento médico do Cruzeiro em ação, né, o doutor Sérgio Campolina, doutor Wallace, sabemos também do departamento de performance que tem aí o trabalho do Jomar, do Toninho, a turma toda boa do Cruzeiro. Se a gente for enumerar todos os profissionais, vamos ficar aqui até amanhã falando das qualidades que cada um tem, mas é uma verdade. O jogador está se dedicando, está debruçado para voltar, mas pode não voltar. Sim. Né? Isso aí, se acontecer dele não estar naquelas condições básicas para um jogador estar em campo, o Cruzeiro vai acionar o Gabigol. Exatamente. O mais importante é isso, né, Pansieri? Ter a reposição no banco de reservas. Exato. E é uma reposição à altura, principalmente para esse tipo de jogo. O Gabigol gosta muito de decisão, de mata-mata. Tem boas lembranças contra o Atlético da Copa do Brasil do ano passado pelo Flamengo. Então, acho que o Cruzeiro não poderia ter um substituto melhor para o Caio Jorge nessa partida. Por mais que o Caio Jorge hoje seja o principal atacante do futebol brasileiro, se olhar para o banco e ter um atleta como o Gabigol dá tranquilidade principalmente para a torcida, que gosta muito e espera muito desse jogador. Outro nome que eu acho que é importante a gente destacar, que pode aparecer como uma arma extra para o Leonardo Jardim nessa partida, é o Luiz Sinisterra, porque é um jogador contratado em agosto, é a principal contratação do Cruzeiro nessa janela, não pôde atuar no jogo de ida, por questões físicas, estreou contra o São Paulo e vem treinando muito nesses últimos dias, né? Trabalhando demais, e é um jogador que pode ser uma arma pro Leonardo Jardim. Acredito mais no decorrer da partida, mas em vários cenários, se o jogo tiver um pouco adverso pro Cruzeiro, ele pode entrar para mudar o panorama. Se o Cruzeiro tiver com uma vantagem, é um jogador para entrar, esticar contra-ataque, manter a posse de bola. Então é uma adição importante que o Cruzeiro ganha para essa partida. É uma arma importante. Repito, o Caio Jorge está trabalhando para que possa jogar, mas se não jogar é o Gabigol. Muita gente ouviu, porque pode ser Sinisterra, não, gente. Na linha do que... é mais pro decorrer da partida. Exatamente. Né? No decorrer da partida, tendo a visão do Leonardo Jardim de colocar o jogador, vai pôr, não tem dessa. Agora, para começar o jogo, é o Gabigol, né? Porque é da função, e o Leonardo Jardim já disse
em várias entrevistas que o substituto do Caio Jorge é o Gabigol. Exatamente. Né? Que ele até fala, né? Tanto Eu não tenho... do Caio Jorge quanto do Matheus. Né? Ele fala assim, eu não tenho capacidade de escalar todo mundo, eu não consigo. Mas todo mundo tá vendo o quanto estão jogando Caio Jorge e Matheus Pereira. Mas então, para esse jogo de quinta-feira, se não tiver o KJ, vai ter o Gabigol. Outra informação importante tem a ver com 2 jogadores que tiveram seus nomes também em destaque no time principal do Cruzeiro, que é o Juan Gabriel e o Bruno Alves. Esses atletas tiveram renovações até dezembro de 29. Né? Confirmei também com pessoas importantes, dizendo que são atletas que o Leonardo Jardim tá vendo potencial neles. O Bruno Alves, inclusive, já compôs banco de reservas recentemente. Naquele jogo do Mirassol, ele estava no banco. Jogador que tem um futuro promissor, futuro muito legal com a camisa do Cruzeiro. Então, com contratos renovados até dezembro de 2029. Um é o zagueiro, Bruno Alves, e outro é o meia, Juan Gabriel. E segue o trabalho do Cruzeiro, né, com essa promoção dos meninos da base de melhorar contratos, de assegurar, né, o direito do clube, como foi feito com o Cauã Batistella, para daqui a pouco o clube não ser pego desprevenido, né? Chegar a um interesse com o atleta e o atleta ter um contrato curto, com uma multa rescisória baixa. Então é importante demais que o Cruzeiro faça esses movimentos. Detalhe importante, tem muita gente perguntando sobre Cauã, sobre Rian e sobre Arroio. Exato. Os 3 não vão para o jogo contra o Atlético. No regulamento da competição, diz que o atleta precisa estar inscrito para o primeiro jogo. Sim. Né? Então o Sinisterra foi inscrito para o primeiro jogo. Ele não jogou por uma questão física. Mas então esses 3 outros atletas que chegaram depois ainda para esse jogo não, mas podem. O Cauã, na verdade, já jogou pelo Atlético. Né? O Cauã não pode atuar de maneira alguma. O Rian pode. Exato. E o Arroio. O Cauã, realmente bem lembrado, ele já fez duelo com a camisa do Atlético Paranaense. E tem também informação do futebol feminino do Cruzeiro. Exatamente, porque domingo, dia de decisão, Cruzeiro e Corinthians, a partir das 10h30 da manhã, a finalíssima do Campeonato Brasileiro Feminino, jogo de ida no Independência 2-2, e agora as cabulosas enfrentam as brabas da Fiel, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, mando de campo do Corinthians. E o Corinthians divulgou hoje, né? O Cruzeiro também, Cruzeiro e Corinthians, aí trabalhando na venda dos ingressos, Pansieri, e o torcedor pode adquirir o ingresso pelo site fieltorcedor.com.br. Não haverá venda física. A venda para os torcedores do Cruzeiro será iniciada às 15 horas, né, 3 da tarde desta quarta-feira. Setor arquibancada visitante, que é a sua visitante, R$40. Abertura dos portões 8h30 da manhã no domingo. Então R$40 a partir desta quarta-feira, 3 da tarde. As vendas para os torcedores do Cruzeiro que queiram ir ao São Paulo acompanhar as cabulosas nesse momento histórico, né? Sorte para elas, time ajeitado, o trabalho do Jonas é um trabalho muito importante. Eu vou falar da Bárbara também, chovendo molhado, né? O trabalho também da diretoria do Cruzeiro, né? O Pedro Lourenço abraça essa ideia, e aí o Cruzeiro com essa final importantíssima na vida dele, no time feminino. Sorte para as cabulosas, que as jogadoras são de muita qualidade e, além disso, são gente finíssima. Né? Me recordo daquele jogo lá que teve lá na Toca da Raposa, a turma tava lá, aquela da imprensa aí, são muito humildes, muito talentosas e todo sucesso para elas. E a tendência é que a torcida do Cruzeiro colhe em peso lá na Neoquímica Arena, lote o espaço. O Pedro Lourenço, gestor da SAF, o Pedrinho, disponibilizou também ajuda com ônibus. Busão! Para levar a galera. Então, assim como fez na Sul-Americana, né, no ano passado. Foi. Então, a tendência é que o setor visitante esteja lotado. Ô, Luquinhas, vambora? Bora. Bora então, ó. Foi o pacotão de notícias do Cruzeiro. Estamos de volta falando em nome de Banco Mercantil. A sua tecnologia se adapta a você. A nossa tecnologia, melhor dizendo, se adapta a você. Por falar em Banco Mercantil, tô esperando aquele Pix de R$200 que você ficou de fazer. Você ficou de fazer. Foi meu aniversário, dia 4 de setembro. Mas o meu foi outro dia, dia 21 de agosto. Mas aí... É brincadeira, só vai pra... É brincadeira. Peguei na incoerência. Mas eu não prometi nada. Ó, galera, ele prometeu. Eu quero ver se no próximo pacotão ele vai cumprir. Eu vou mostrar o recibo pra vocês. Tchau, galera. Esse aqui é Lucas Barbosa. Tô nessa também. Um abraço, galera. Fica com Deus.